E a gente vai se adaptando, readaptando a esse novo normal, né? É estranho a gente imaginar que em 2020 a gente viveria assim. Se a gente tivesse, alguém tivesse falado pra gente, ó, vem do futuro e se prepara, porque no ano que vem as pessoas elas não vão poder se tocar, as pessoas vão poder se abraçar, as pessoas não vão poder frequentar a igreja, não vão poder frequentar lugares públicos, né, aglomerações. A gente não ia entender muito bem, né? Ou não ia aceitar muito bem essa nova realidade. Mas a gente tem que ir se adaptando, a gente tem que ir se acostumando. Diz que a lei do sobrevivente não é o mais forte, não é o mais inteligente, mas aquele que melhor se adapta às circunstâncias, às realidades. E é muito bom estar aqui com vocês nessa iniciativa tão bonita, né, da Igreja do Jardim Utinga, do Ministério Jovem, e a gente poder, de repente, matar um pouquinho da saudade de estar junto como igreja, né? Está com saudade, né, de ir à igreja, as mulheres de colocar um salto alto, né, de maquiar, de ficar bonita, os homens também de colocar uma gravata, né, Eduardo? Colocar aquele terno bonitão, né? A gente está com saudade disso. E aqui a gente pode matar um pouquinho, pelo menos, dessa saudade para a gente estar junto e cultuando. Então eu vou perguntar aqui, né, eu gostei do Ricardo, do retorno aí das buzinas. Você está feliz de estar aqui hoje, de ter vindo para cá? Dá uma buzinada aí. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo, de verdade. Eu não vou falar nada de muito diferente do que você já não tenha ouvido na tua vida, mas o tema é a respeito da adoração. Ela falou para mim assim, olha, eu gostaria que você falasse sobre adoração. O texto chave, né, a base do texto, no Evangelho de João, capítulo 4. E eu acho que não poderia ter um tema melhor para a gente poder falar hoje do que sobre isso. Ainda mais sobre esse capítulo, que para mim é um dos capítulos mais especiais da Bíblia toda. João capítulo 4 tem uma história que para mim resume toda a vida de qualquer ser humano. É um encontro, é um bate-papo bem informal, algo que a gente está experimentando aqui hoje também, esse culto que é uma adoração a Deus, estamos juntos aqui para adorar a Deus, mas também tem essa informalidade boa, onde a gente se sente acolhido, onde a gente consegue sentir a presença dos nossos amigos, das pessoas queridas. Já fazia um bom tempo que eu não via a Milvia e foi um prazer poder reencontrar. Então, essa informalidade, ela traz para a gente um aspecto muito especial também. Isso é muito bom, isso é muito gostoso. E João capítulo 4 é um encontro, é uma conversa informal, é um bate-papo ali. E aquele bate-papo, aquela conversa, ela revela para a gente coisas maravilhosas que a gente pode aprender. Como eu falei, eu não tenho nada de muito diferente para falar para você. Nada, talvez, do que você já não tenha ouvido na tua vida. Mas eu gostaria de hoje, de repente, ativar alguns botõezinhos aí na sua mente, que você conseguisse enxergar algumas coisinhas ou pensar algumas coisinhas um pouquinho diferente de como você já viu essa história, talvez por muitas vezes. Então, vou pedir para você abrir a sua Bíblia, o seu celular, a forma mais fácil aí de você se conectar, no Evangelho de João, no capítulo 4. João, capítulo 4. É interessante porque nesse encontro onde nós lemos aqui, João, capítulo 4, é um encontro de pessoas completamente diferentes, né? A gente pode ver as diferenças já bem significativas sem você precisar analisar muito. Por exemplo, Jesus era um homem e ele encontra uma mulher, e essa já é uma grande diferença, né? Homens e mulheres, eles pensam completamente diferente. O homem tem um jeito de pensar, a mulher tem outro, né? Tem um pregador, o pastor Cláudio Duarte, né? Ele diz que o homem, para ele poder pensar, ele tem que abrir uma caixa de cada vez. Então, para ele poder passar para uma outra caixa de um outro assunto, ele tem que fechar a primeira, porque senão ele não consegue conversar a respeito da segunda. E a mulher não, ela já consegue falar de várias coisas ao mesmo tempo, e ela está com a cabeça lá na frente, e está falando de muitas outras coisas, e o homem ainda está tentando entender o que a mulher falou primeiro, né? Então, o fato de Jesus ser um homem e aquela mulher ser uma mulher, já é uma grande diferença que existia entre os dois. Uma outra diferença também que existia era que Jesus era um homem santo. Ele nunca tinha experimentado, nunca tinha andado em pecado.
E a mulher samaritana, a gente consegue ver ao longo da história, que ela era uma mulher pecadora. Ela tinha uma vida um pouco torta aos olhos, né, das pessoas que seguiam ali a Bíblia e tudo mais. E talvez a maior diferença entre os dois era Jesus sendo um judeu e aquela mulher sendo uma samaritana. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho mais hoje. A diferença entre judeus e samaritanos. Provavelmente, em algum momento da tua vida, ou sei lá, você lendo, ouvindo alguém, você recebeu a informação de que judeus e samaritanos eles não se davam muito bem, né? A ponto de quando Jesus, aqui no comecinho, no verso 2, no verso 3, quando ele se retira da Judéia indo para a Galiléia, o verso diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Você vai ver que João ele usa a palavra necessidade. E se você olhar um mapa da época, você vai perceber que Samaria estava no meio do caminho. Jesus ele queria sair da Judéia, que ficava mais ao sul, voltar para a Galiléia, e era necessário que nesse caminho ele passasse por Samaria, porque Samaria estava no meio do caminho. É a mesma coisa que eu dizer que para eu sair daqui e eu ir lá para a porta, lá para a saída desse lugar, é necessário que eu passe pelo carro do Eduardo ali, porque ele está no caminho. Então, para que a gente saia de um lugar e passe para outro lugar, para que Jesus saísse da Judéia e fosse para a Galiléia, ele teria que passar por Samaria. Mas judeus e samaritanos, eles eram tão inimigos, que quando um judeu queria fazer esse caminho, que era bem comum, era uma viagem de um dia de caminhada, quando eles queriam fazer esse trajeto, eles davam a volta por fora de Samaria, para que eles não passassem por Samaria para nem encontrar um samaritano. Porque encontrar um samaritano, para um judeu, era algo muito ruim. Tanto espiritualmente, cerimonialmente, quanto fisicamente também, podia ser muito perigoso. A inimizade entre judeus e samaritanos era tanta que existia uma briga física entre os dois. Por várias vezes, aos judeus passarem por Samaria, eles eram perseguidos, eles apanhavam, alguns até morriam, e isso fazia com que os judeus tivessem medo de passar por Samaria. E além do aspecto físico, o aspecto cerimonial. Eles não passavam por ali porque achavam que passando por ali, eles teriam contato com o pecado. E por isso eles davam uma volta muito grande por volta de Samaria, por fora de Samaria, para nem encontrar um samaritano. E no verso 3, fala que Jesus sai da Judéia, vai para a Galiléia, e era necessário que ele passasse por Samaria. Eu fico imaginando os discípulos pegando o caminho ali, onde eles dariam a volta para passar por fora da cidade. E Jesus ele pega o caminho mais curto, o caminho em linha reta, o caminho que passava por Samaria. E os discípulos ficam sem entender. Por que Jesus quer fazer o caminho que todos os judeus queriam evitar? E essa palavra que João usa, para mim, ela é muito importante. Era necessário que ele passasse por lá. Não apenas porque estava no meio do caminho, não apenas porque era o caminho mais curto, mas porque era necessário que Jesus encontrasse com aquela mulher. Existiam pelo menos três aspectos da rivalidade entre judeus e samaritanos. Eu não vou me prolongar muito, é um assunto tem a ver com contexto histórico, mas só para a gente poder entender, judeus e samaritanos, um dia eles foram um povo só. Eles faziam parte das 12 tribos de Israel. Tanto que o encontro de Jesus com aquela mulher era um lugar muito especial para os dois, para judeus e para samaritanos. Eles se encontram no poço de Jacó. Jacó, que havia sido Israel, o pai dessas 12 tribos. Eles eram um povo só. E aí, conforme o tempo foi passando, os judeus foram perseguidos, eles foram levados como escravos, primeiramente por Nabucodonosor, lá para a Babilônia, e em algum momento eles são libertados, eles têm a ordem, né, a permissão de poder voltar para Jerusalém, poder voltar para a sua terra, e agora eles recebem a permissão de reconstruírem o templo, porque quando um povo invadia uma outra cidade, eles destruíam tudo, inclusive o templo. Ou na verdade, primeiramente o templo. Era símbolo ali da coisa mais importante para o povo. Era destruído. E quando os judeus voltam para Jerusalém para reconstruir o templo, os samaritanos, que são lá do Reino do Norte, eles querem ajudar na reconstrução. E os judeus, eles não autorizam, eles não permitem que os samaritanos participem da reconstrução do templo, porque agora lá em Samaria existiam muitos estrangeiros,
Pessoas de outros povos, com outras práticas práticas religiosas, haviam entrado em Samaria e haviam misturado com o povo. O termo samaritano, ele mudou de significado. Não significava apenas pessoas que nasciam em Samaria. Mas o termo samaritano, ele ganhou uma conotação pejorativa e tinha a ver com pessoas mestiças. Você ser estrangeiro seria mais ou menos o nosso mulato aqui hoje, né? A gente tem a expressão mulata, que significa uma pessoa que tem uma pele morena, mas a raiz da palavra tem um significado pejorativo. Tem a ver da mistura das raças ali, e tem a ver com a raiz da palavra mula. A palavra samaritano ela ganhou um significado tão pesado, mas tão pesado, que os judeus eles não podiam ter contato mais nenhum, ou eles evitavam qualquer tipo de contato com os samaritanos. E a preocupação deles, se a gente for analisar talvez friamente, era uma preocupação que a gente consegue até justificar. Eles não queriam misturar a sua adoração com uma adoração que poderia conter práticas idólatras. Se a gente aceitar os samaritanos aqui em Jerusalém, se nós judeus aceitarmos os samaritanos aqui em Jerusalém, eles irão vir com ídolos, eles irão vir com outras práticas, outra mentalidade, eles vão adorar a outros deuses, e pode ser que essa mistura aconteça aqui também em Jerusalém. Então é necessário que nós evitemos essas pessoas, e por isso os judeus passaram a odiar os samaritanos. E é claro, como consequência, os samaritanos, ao serem rejeitados pelos judeus, eles também passaram a odiar. É tão interessante que na reconstrução do templo, quando os judeus começaram a reconstruir o templo, os samaritanos fizeram de tudo para atrasar a reconstrução. E eles chegaram ao ponto de não conseguirem parar a reconstrução, perceberem que não ia ter como mais parar a reconstrução do templo, e eles tiveram uma ideia. Porque é assim que funciona. Quando a gente não consegue se adaptar em alguma situação, a gente passa a ter a nossa própria situação. E os samaritanos então falaram assim: a gente não consegue ir a Jerusalém para adorar a Deus, vamos construir o nosso templo aqui em Samaria. E o nosso templo aqui em Samaria vai ser o templo para adoração a Deus. Os dois povos, eles queriam a mesma coisa: cultuar a Deus, o Deus de Jacó. Os dois povos queriam a mesma coisa: guardar os mandamentos, obedecer à lei. Os dois povos queriam a mesma coisa. Mas por uma questão de perspectiva, por uma questão de ideia, por uma questão de ideologia, eles passaram a viver anos e anos de inimizade, como inimigos. E agora a gente consegue entender um pouquinho melhor como aquela conversa, como aquele encontro entre Jesus e aquela mulher, ele tem um peso muito maior do que simplesmente um encontro casual. Não foi por acaso que Jesus passou ali, não foi simplesmente porque estava no meio do caminho, não foi simplesmente porque era o caminho mais rápido para que ele chegasse na Galileia, não era simplesmente por isso. A necessidade de Jesus passar ali estava carregada por anos e anos de uma ideia, de uma ideologia que já não fazia muito mais sentido. E quando Jesus encontra aquela mulher, tanto que, ficou bonito agora, né? Essas folhas caindo, ficou bonito. Tanto que o encontro com aquela mulher, ele é carregado por uma única pergunta. Antes de Jesus falar para ela qualquer coisa, antes de Jesus revelar a vida dela, antes de Jesus se revelar como Messias. E é interessante porque esse é o primeiro momento da história, talvez seja o primeiro momento em que Jesus se revela como Messias, e ele não fala para a pessoa, fala assim: olha, fica quieto, não divulgue isso, deixa só com você. A gente consegue ver em outros momentos, antes disso, Jesus no casamento, Jesus em outros lugares, curando, e ele diz para a pessoa, assim: ó, não divulgue isso, guarda para você. Por mais que fosse difícil para as pessoas não divulgarem, né? Um leproso ser curado, um cego voltar a enxergar, por mais que fosse difícil, Jesus ele fazia questão de tentar manter isso um pouquinho mais escondido. Mas aqui, pela primeira vez, a gente consegue ver Jesus falando assim: ó, pode anunciar. E aquela mulher volta para Samaria para ela anunciar que ela havia encontrado o Messias, é a primeira vez. Mas antes de Jesus fazer qualquer coisa, aquela conversa, ela tinha um único sentido, um único ideal, que era falar sobre adoração. A pergunta daquela mulher, ela não é só uma pergunta, ela está carregada por anos de história. Isso que eu acabei de resumir aqui, que eu tentei resumir, é o que está passando no coração daquela mulher. Ela diz para Jesus: vocês dizem que nós temos que adorar em Jerusalém, nós dizemos que temos que adorar aqui em Samaria.
O time A diz que é lá, o time B diz que é aqui. Qual é a sua opinião? O que você acha? E agora Jesus ele tem que responder. Se ele fala em Jerusalém, ele só vai confirmar o que aquela mulher ouviu durante toda a vida dela. Que os judeus rejeitaram os samaritanos, porque os samaritanos eram um povo ruim, era um povo ímpio, era um povo que estava destinado ao inferno. Se Jesus fala que é em Samaria, ele está indo contra tudo o que os judeus haviam ensinado, pregado e falado. De qualquer forma, a resposta de Jesus, sendo bipolarizada, ela estaria errada. E com certeza frustraria o que aquela mulher esperava como resposta. Mas Jesus ele vai além. Porque na nossa mente, a gente só consegue ver dois caminhos. Na nossa mente, a gente consegue só ver o sim ou não. Para nós, é sim ou não. Para Deus, para Jesus, é muito além disso. Ele consegue ver muito mais do que nós conseguimos enxergar. Ele consegue perceber muito mais do que nós conseguimos perceber. A percepção de Jesus ela é muito mais ampla do que a nossa. A visão dele é muito maior do que a nossa. E quando Jesus olha para aquela mulher e responde, ele atende às expectativas dela. Porque ele diz assim, olha, nem judeus nem samaritanos estão certos. Todos nós estamos vivendo, achando que estamos fazendo o nosso melhor, achando que estamos fazendo o máximo que podemos. Mas a adoração a Deus, não importa se é em Jerusalém ou se na Judéia, o que importa é que ela aconteça em espírito e em verdade. Aquela mulher, ela recebe essa resposta ainda sem entender muito bem o que aquilo significa. Quando Jesus fala que a adoração não é física, ela não é em determinado lugar, ela extrapola isso, ela é muito mais do que isso. Quando Jesus responde para aquela mulher que a adoração ela não é sistemática, ela não é analógica, como aquela mulher pensou, como ela aprendeu, como ela viveu durante toda a vida. Quando Jesus vai além disso, ela ainda não consegue compreender, ela só entende o que Jesus quer dizer com a perfeita adoração, com a melhor adoração, com a adoração em espírito e em verdade. Ela só consegue compreender quando Jesus revela para ela que ela vive em pecado. Jesus fala, você é pecadora, você já teve 5 maridos, você agora também não é de fato seu marido. E é nesse momento que a mulher entende que ela está diante, não simplesmente de um judeu qualquer, não simplesmente de um homem qualquer, mas que ela está diante do Filho de Deus, o Messias, o Salvador do mundo. Sabe como nós adoramos a Deus? Sabe como é a nossa perfeita adoração? Quando nós nos revelamos verdadeiramente quem somos a Deus. A perfeita adoração, ela acontece, a melhor adoração acontece quando nós permitimos que Ele revele para nós quem de fato nós somos. Quando nós nos abrimos, quando nós somos verdadeiros, totalmente abertos diante de Deus, é aí que nós adoramos a Ele. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia que nós somos perdoados apenas em cima da verdade. Você só consegue ser perdoado em cima da verdade. Você não consegue ser perdoado se você ainda esconde alguma coisa. Não tem como. Como você vai ser perdoado se você esconde algo? Como você vai ser perdoado se você mascara algo? Nós estamos vivendo na época das máscaras, né? A única máscara que nós podemos ter no nosso rosto é essa máscara descartável, a máscara de tecido, essa máscara que permite com que nós, ou evite com que nós contaminemos as pessoas, sejamos contaminados. Mas a máscara que nós carregamos, ela impede com que nós recebemos o perdão de Deus. Nós somos perdoados apenas em cima da verdade. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você, aí dentro do teu carro. Quem é você? Quem de fato você é? Quem você é? Eu não estou perguntando quem é o marido da fulana, quem é a esposa do fulano, a mãe ou o filho. Eu não estou perguntando quem é o chefe, quem é o empregado. Eu não estou perguntando quem é o ancião da igreja. Eu não estou perguntando o que você faz, onde você mora, o que você tem. Eu estou perguntando quem você é. E essa pergunta ela é tão importante, ela é tão especial, porque essa resposta só você pode dar. A pessoa que está do teu lado, ela não sabe dizer isso. A pessoa que está com você há 10, 20, 30, 40 anos, ela não sabe dizer. Só você pode dizer quem você é.
E quando nós assumimos quem nós somos, quando nós somos verdadeiros, abertos, quando nós somos completamente transparentes a Deus, é aí que nós o adoramos de fato. Não importa se é no templo, na Jardim Tinga, não importa se é na outra igreja, como é que é o nome da outra igreja que tem aqui também? Ouro Fino. Ouro Fino, não importa se é lá no templo da igreja de Ouro Fino, não importa se é dentro do teu carro, aqui, nessa quadra de futebol, não importa se é no box do teu banheiro, não importa se é no travesseiro da tua cama, não importa onde, não importa como, Deus procura esses adoradores, aqueles que são abertos, aqueles que são verdadeiros, porque só assim que Ele pode receber adoração. Não importa se em Jerusalém, não importa em Samaria, não importa onde, não importa como, Deus procura adoradores que sejam verdadeiros, que sejam abertos. E só no momento em que aquela mulher foi assim, é que ela conseguiu entender o que era a adoração que Jesus estava dizendo. Só quando ela foi aberta, só quando ela foi verdadeira, deixou de esconder o que ela tanto tentava esconder durante toda a sua vida, ou boa parte dela, só assim foi que ela conseguiu entender como agora, dali em diante, ela deveria adorar a Deus. E sabe o que aconteceu? Verso 39, lê comigo, eu gosto muito do verso 39. João 4:39, diz que muitos samaritanos se converteram através do testemunho daquela mulher. Olha que João, ele não diz que alguns samaritanos, ele não diz que mais ou menos, ou poucos, ou algum X de samaritanos, ele diz que muitos foram convertidos em virtude do testemunho daquela mulher, porque Jesus revelou o que ela fazia, porque ela foi honesta, porque ela foi sincera, porque ela foi aberta, porque ela foi transparente, ela se deixou ser aquilo que ela era, e só quando ela foi, mesmo uma pessoa cheia de pecados, mesmo uma pessoa sendo totalmente rejeitada por todos os seus amigos, seus familiares, seus vizinhos, mesmo assim, muitos se converteram a Jesus, um judeu. Samaritanos aceitaram o chamado de um judeu, por causa do que Jesus fez com aquela mulher. Eu acho muito interessante esse momento aqui da história. Durante toda a vida daquela mulher, ela tentou se esconder das pessoas. Ela ia ao poço no horário do meio-dia buscar água. É quando ninguém estava na rua. Ela tenta se esconder de todos porque ela está cansada das crianças fazendo chacota da vida dela. Ela está cansada das mulheres falando para os maridos assim, olha, não quero ver você perto dessa mulher, porque eu não quero comentários a seu respeito. Ela estava cansada de uma vida totalmente perseguida por pessoas. Ela estava cansada disso. E por isso ela se escondia. E no momento em que ela encontra Jesus, ela volta para essa cidade, para essas mesmas pessoas, e as pessoas passam a acreditar em Jesus, que elas nem haviam visto ainda, elas ainda não haviam ouvido ainda, mas passam a acreditar em Jesus apenas pelo que aquela mulher disse. Não é muito louco isso? Primeiro, você não concorda com a vida dessa mulher. Você acha que ela está errada, porque ela está em pecado. Ela é uma adúltera. Ela teve 5 maridos, ela não casou com nenhum deles, está morando agora com outro que também não é marido dela. Ela é perseguida por todo mundo e de uma hora para outra as pessoas passam a acreditar num Messias, em alguém que eles nem viram ainda, por causa do testemunho dessa mulher. É muito louco isso. Porque sabe o que acontece com essa mulher? A transformação que causa na vida dela é tão grande, que ela passa a carregar nos olhos dela a transformação que ela encontrou em Jesus. Quando ela volta para a cidade e fala que encontrou o Messias, as pessoas olham para ela e percebem que alguma coisa diferente aconteceu. Não é possível, essa mulher está diferente. É possível perceber nos olhos dela que alguma coisa aconteceu. Quando nós somos verdadeiros e abertos, transparentes, quando nós levamos a Deus a nossa perfeita adoração, as pessoas elas enxergam isso. E elas passam a ver no nosso semblante, nos nossos olhos, no tom da nossa voz, que alguma coisa aconteceu. Era necessário que Jesus passasse por Samaria, porque por onde Jesus passa, ele transforma. Era necessário que ele passasse por aquela cidade, encontrasse aquela mulher, porque por onde Jesus passa, ele leva a transformação. Jesus ele não passa por um lugar e ao passar ele deixa do mesmo jeito. Ele não faz isso. Por onde Jesus passa, ele transforma. E a nossa resposta dessa transformação é o adorarmos. E como nós fazemos isso? Sendo quem de fato nós somos. Sendo verdadeiros, honestos, abertos, respondendo a Ele quem de fato nós somos. Nós somos perdoados apenas em cima da verdade. E a pergunta que eu quero lançar hoje, para que você saia daqui e pense nisso, é: quem é você? Quando você conseguir responder isso para Deus, quem você é?
quando você conseguir responder isso para Deus, quem é você? A sua adoração, ela vai ser plena, ela vai ser completa. Não importa onde, não importa quando, não importa em qual dia da semana, não importa em qual horário do dia, não importa em qual lugar você esteja, mas quando você responder para Ele verdadeiramente quem você é esse adorador que Ele está procurando. Uma vez alguém disse que a gente ir à igreja e procurar não encontrar pessoas hipócritas, porque eu acho que talvez o lugar onde mais tem o hipócrita seja na igreja. É onde eu estou lá. E é por isso que eu sei disso. O lugar onde mais estão pessoas hipócritas é dentro da igreja. E você querer ir a uma igreja e não encontrar uma pessoa hipócrita é a mesma coisa que você ir a uma academia e não querer encontrar uma pessoa fora de forma. Qual é o lugar para uma pessoa fora de forma estar? Na academia, praticando, se exercitando, tentando alcançar o objetivo dela. Não importa se é estético, se é por saúde, não importa qual é o objetivo que ela tem, se é perder 50 quilos ou se é perder 5, não importa. Cada um sabe qual é o seu objetivo. E o lugar para uma pessoa fora de forma estar é na academia, buscando alcançar o objetivo dela. O lugar para uma pessoa estar, uma pessoa hipócrita estar, uma pessoa pecadora estar, é perto de Jesus. Esse é o lugar. O próprio Jesus disse, eu não vim para tratar os sãos, eu não vim para tratar aqueles que são curados, eu vim para tratar aqueles que são doentes. É para esses que precisam de mim. São esses que eu estou procurando. São esses que eu quero. É essa adoração que eu preciso. São essas pessoas que precisam estar junto de mim. E é por isso que você hoje não pode ter medo de responder quem você é. Quem você é. Seja honesto. Seja sincero. Seja aberto e transparente. Muitas outras pessoas poderão encontrar, conhecer, aceitar Jesus a partir do momento em que Ele fizer essa transformação na tua vida. A partir do momento em que Ele aceitar esse teu coração, essa tua adoração. A partir do momento em que a transformação acontecer em você. E hoje, eu repito as palavras de João, lá no capítulo 4, no verso 3. Era necessário que Ele passasse aqui. Era necessário que Ele passasse por cada um desses carros. Era necessário que Ele passasse por cada um de vocês. Porque por onde Ele passa, Ele transforma. Você está aqui não apenas porque uma programação foi feita. Você está aqui não apenas porque você precisava estar na igreja. Você está aqui não simplesmente... Você está aqui porque era necessário que Ele passasse hoje pela tua vida. Era necessário. Eu quero orar com você. E eu quero que essa seja a minha oração a partir de hoje. Quero que essa seja a sua oração. Nós podemos ser totalmente abertos e transparentes com Deus. Quem nós somos? Quem de fato você é? É esse que Ele está procurando. É essa adoração que Ele quer. E quando nós saímos daqui, porque é aí que a vida começa. Aqui é muito bonito, aqui é muito gostoso, as músicas, o ambiente. A gente faz o ambiente se tornar gostoso. Mas é a partir do momento em que nós saímos daqui é que a gente passa a viver.